Olá, bom dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam alegres, espero que vocês estejam com o coração cheio de expectativas em Deus, para que todas as novidades que Ele está trazendo para a sua vida se consolide. Amém? Eu sei que tem muitas novidades de Deus no seu coração e eu creio que essa palavra vai trazer esperança para a sua vida, para o seu coração novamente, trazer vida, renovo e que você possa ter sim as suas expectativas aumentadas, no reino de Deus. Amém? E eu queria que você escutasse esse louvor aqui, ó. Pare tudo que você está fazendo agora, se você puder. Se você não puder, preste atenção. Escute bem essa letra. E está chegando uma novidade na minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, não chorada. Que está chegando uma novidade. É, Jesus. Uma novidade. Aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso? Escuta. Deus é maravilhoso. E Ele quer trazer esperança para o seu coração. Deixa o meu vento te levar para um novo lugar, para onde tu não sabes. É uma novidade, é parte do que eu prometi. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Aleluia! Você crê nisso? Que Deus está trazendo novidade de vida para a sua vida. E que você vai viver os sonhos e os projetos dele. Talvez você olhe para você e vê a sua incapacidade. Talvez você olhe para você e vê suas debilidades, suas fraquezas. Mas Deus, Ele sabe trabalhar. E é como eu sempre digo para vocês, Ele sabe o que fazer com o que Ele está fazendo. Você crê nisso? Então vamos ouvir uma palavra, meditar numa palavra, que você pode ter certeza que Deus vai falar no seu coração. Deus, Ele quer nos instruir. Ele quer nos mostrar os passos seguintes. Porque quando nós vivemos na presença de Deus, nós não tomamos decisões precipitadas, nós não agimos precipitadamente, nós agimos passo a passo. Às vezes, o que Deus pede para que nós fazemos, sim, é difícil. Ele vai contra todos os paradigmas, ele vai contra a cultura, ele vai contra o mundo, ele vai contra a justiça, ele vai contra os decretos do mundo. Então, às vezes, ele diz para você fazer algo que vai contra tudo aquilo que você pensa.
mas nunca precipitadamente, sempre debaixo de muita oração, sempre debaixo de muita renúncia, sempre debaixo de muito jejum, sempre debaixo das orientações de Deus. Algo que eu costumo dizer também é: se Deus não está falando para você fazer algo, não faça nada. Amém? Então vamos à palavra do Senhor. Lá em Êxodo, a partir do capítulo 18, aqui eu vou fazer uma contextualização com o capítulo 17, mas nós vamos nos ater ao capítulo 18. E no capítulo 18 diz assim, conta ali sobre uma conversa de Moisés com o teu sogro, Jetro, que era pai de Zípora, uma de suas esposas. Costumes daquela época, nós sabemos, né? Então, Moisés ali estava no deserto, ele tinha tirado o povo do Egito, e ele passava muitas dificuldades com esse povo. Vocês podem imaginar uma multidão e um líder conduzindo todo esse povo? Você pode imaginar? Lá no Egito, precisava de muitas pessoas para botar ordem naquele lugar lá, debaixo de muita escravidão, né? Eles eram escravos. E algo que eu gosto de contextualizar para as pessoas, sempre quando a gente prega sobre Egito, sobre o deserto, sobre a passagem do mar, sobre a liderança de Moisés, é que não era fácil, porque esse povo estava debaixo de um jugo de escravidão. Então, por que o deserto? Porque para você tirar o jugo da escravidão, precisa ser trabalhado dentro de cada pessoa. Há sim feridas emocionais, há sim muitas dores ali que ainda estão vivas. Sabe, quando você passa dores no seu passado e aquilo ainda está vivo dentro de você, você tem os mesmos hábitos, você tem os mesmos medos. Então, precisa do deserto para você se livrar de todos esses hábitos que as feridas emocionais deixaram. Quantos desertos eu já passei? Cada deserto Deus me espremia para saber se o caldo que estava saindo ali já era doce ou ainda era amargo. Que caldo você tem deixado escorrer de você? Então aqui Moisés lidava com esse povo, sabe? Com esse povo cheio de feridas emocionais. Imagine a confusão que de vez em quando não dava ali, de vez em sempre, talvez. Imagina como era ali essa situação. Eles moravam em tendas, porque deserto não se faz morada, só faz tenda. Meu Deus. Então eles viviam em tendas, então era uma convivência, imagine uma multidão, como se fosse uma família só. Meu Deus, isso é muito forte. E Moisés, ele fazia o melhor dele. Ele fazia o melhor dele ali. Se você ler o capítulo 17, daí você vai ver as questões da falta de água. Deus falava com Moisés, ele ia lá na rocha, ele seguia as orientações de Deus e a rocha jogava água. E o povo reclamava. E o povo reclamava disso, e o povo reclamava daquilo. E Moisés ia ali, Senhor, ele ia sempre a Deus, Senhor, Senhor, você está entendendo? Você já está conseguindo entender que não é fácil? Você está conseguindo entender o que é família? Você entende o que é relacionamentos? Você tem que ir ao Senhor. Eu tenho um hábito muito forte que Deus colocou em mim para cuidar das pessoas com feridas emocionais, que é sempre pedir ao Senhor: Deus, o que o Senhor quer com essa pessoa? Me ajude a ajudá-la, mas não me deixe tocar nos seus projetos, Pai.
Não me deixe colocar a mão, Senhor, onde eu não devo colocar a mão. Isso é tão forte, porque às vezes nós começamos sessões assim que eu olho e falo, meu Deus. E aí Deus vai trabalhando tão lindamente na vida de cada uma, sabe? Porque nós usamos as ferramentas, mas eu acredito na mão de Deus em cada vida que eu toco. Por isso eu toco com muita seriedade. E eu vejo Moisés fazendo isso, sabe? Tocando com muita seriedade, com muita serenidade, indo falar ao Senhor todas as vezes que precisava, sabe? Pedir orientação e seguir à risca a orientação, porque não é fácil você seguir a orientação de Deus. Não é fácil. Deus, ele vai contra todas as normativas da vida. É algo muito difícil, porque se o mundo diz vai para tal lado, Deus vem e diz não, não é para lá não, é para cá, ó. Sabe quantas promessas? Eu hoje abri a Bíblia. Eu abri a Bíblia de manhã e Deus me deu essa palavra. E foi tão forte porque em seguida eu vim meditar nessa palavra e Deus me deu esse hino, esse louvor da Sara Farias. E esse louvor Deus me deu 3 anos atrás. E aqui ela conta um pouquinho da história e ela fala o ano da gravação, no mesmo ano que Deus me deu esse louvor, 2018. Então, é muito forte. É muito forte. E faz mais, né, de 3 anos. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5 anos. Meu Deus, é muito forte. E sabe, eu penso assim que Deus ele vai nos preparando para aquilo que ele tem para as nossas vidas. E tudo na minha vida nunca foi fácil, nunca foi rápido. Sempre foi aquela história, demora anos para Deus fazer de repente. E este louvor ali, ele fala sobre uma alegria que Deus traz para a vida dela, uma promessa, um milagre que ela já não acreditava mais, porque ela já tinha uma certa idade, e Deus tinha prometido filhos e ela era estéril, e ela gerou. E é lindo o testemunho dela, vocês podem procurar no YouTube, da Sara Farias. E é muito forte o testemunho dela, por isso que as canções dela são muito fortes. E é tão lindo porque aqui está falando da liderança de Moisés, de como tocar as pessoas, da liderança de Moisés. E eu acredito assim que muitas pessoas que têm ouvido esses devocionais são pessoas de liderança, porque os testemunhos que eu recebo são pessoas de lideranças na sua igreja, são pessoas de lideranças nas suas casas. São pessoas de lideranças no seu trabalho. E aqui é uma palavra muito forte para liderança. Porque aqui fala de um líder, Moisés. Um líder que dependia de Deus para liderar uma grande multidão. E é tão maravilhoso porque quando Deus faz nas nossas vidas, não tem limite, sabe? Limites de abundância. E quando eu falo abundância, eu não falo financeiro, eu falo de tudo. Quando Deus opera nas nossas vidas, não tem escassez. É tudo muito abundante. Aí você fala, mas olha isso aqui, como é que eu vou começar desse jeito? Não tenho nada. Como é que eu vou falar para essa multidão se eu não estudei, se eu nunca tive um testemunho de doença grave? Sabe, um dia eu fui abordada por uma jovem
bem no começo da minha conversão, aquilo me impactou a minha vida toda. E ela disse assim para mim: Irmã Rúbia, eu não sei, Deus fala que vai me usar. Mas como ele vai me usar se eu nasci num berço cristão? Se eu sempre fui crente? Se eu nunca saí da igreja? Se eu nunca vivi em adultério? Se eu nunca tive uma doença? E ela foi falando e aquilo foi me impactando tanto, sabe? E ela foi falando e foi falando. Quando ela terminou de falar, eu disse: minha filha, Deus vai te usar justamente por isso. Então, há tantos paradigmas que são controversos ao que Deus quer para nossa vida, que eu escuto uma jovem falar isso e eu digo: mas era esse o plano. Era esse o plano. E aquilo me chocou tanto, porque eu estava no começo da minha conversão tão apaixonada por Jesus, como até hoje eu choro, não consigo. E ela me disse isso e eu falei: meu Deus. Quase que eu falei para ela: minha filha quer trocar? Gente, não é fácil para esse líder aqui lidar com essas pessoas cheias de feridas emocionais. Era uma confusão danada. Às vezes nós lemos a Bíblia e romantizamos, né? Não, não tem nada de romantização aqui. Era uma confusão danada. Era assim, talvez você esteja pensando do jeitinho que tá na minha casa aqui, né? Ninguém é convertido, é filho em prostituição, filho na droga, ou o marido só sai para beber e é isso e aquilo. A minha esposa é uma mulher que é rinchosa, não me escuta. Então você tá pensando aí, tá igualzinho aqui a confusão. Não tem mais jeito, não sei como fazer. Vai aos pés do Senhor. Vai aos pés do Senhor. E aqui nesse capítulo todo do 18, eu não vou ler todo, Deus já tá falando, mas eu nem li ainda aqui. Mas eu vou ler alguns versículos. Olha só, no versículo 8 diz assim: ali conta que o sogro de Moisés veio falar com ele e eles se assentaram para ter uma conversa muito franca. E Moisés contou ao sogro dele tudo que Deus estava fazendo, como estava ali, as necessidades, e que ele ia aos pés do Senhor. E o Senhor falava a ele, e ele fazia, e acontecia, e o Senhor operava. Então eram grandes coisas aqui que Deus fazia, através da vida de Moisés. E ele contou isso ao sogro dele. Então, ali no versículo 8 diz assim: E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrava. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Escute isso. Porque na coisa em que se ensoberbeceram, o sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão, me perdoe, e tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus.
Você está entendendo o que aconteceu aqui? Houve uma conversão do sogro de Moisés. Então, sabe, você tem falado do que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, você só sabe reclamar e murmurar. Você fala para os seus filhos tudo que Deus já fez na sua vida. Gente, Deus está falando tanto comigo sobre essas coisas, de ensinar o povo a contar suas histórias, a falar sobre tudo que Deus fez. Você precisa contar as suas histórias para os seus filhos, para o seu marido também. Eu já atendi mulheres que falam: meu marido não sabe até hoje dessa parte da minha vida, sabe? Então, assim, conte as suas histórias, fale das suas histórias, não tenha medo do seu passado. Você hoje é uma pessoa em Cristo, uma nova criatura. Você pode erguer a sua cabeça e não sentir vergonha do seu passado. São histórias que edificam outras vidas. Veja essa jovem. Ela não sabia que se Deus ia usar ela porque ela já só tinha caminhado no caminho do Senhor. Então, sabe, às vezes pessoas que viveram histórias parecidas com a tua precisam ouvir a sua história. Aleluia, Jesus. Então aqui o sogro de Moisés se converteu após ouvir tudo que Deus estava fazendo. Como que eu sei isso? Porque ele fala aqui, ó, de outros deuses. Agora eu vejo que esse Deus é maior que outros deuses. E quando você lê bem antes, lá no Êxodo 4, você vai ver que a filha de Jetro, a esposa de Moisés, ela não era crente, porque ela não queria circuncisar o filho. E aí aconteceu todas aquelas coisas, e Deus falando com Moisés, e Deus também era firme com Moisés. Então o filho dela não era circuncidado, só que ele estava prestes a morrer. E aí ela foi numa fúria, sabe, naquele desespero. E agora? E agora se esse menino morre aqui sem conversão? Ai, Jesus! Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, cubra tua filha, Pai, com a tua graça. E aí você tá falando o que pro seu filho? Ele vai lá para as drogas, ele vai para a prostituição, ele vai beber e você fala o quê? Você briga, xinga, excomunga, amaldiçoa com palavras. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você ame, que você cuide, que você fala do amor dele. Esse menino nunca vai vir para Jesus enquanto ele vê uma mãe crente que não fala bem de Jesus para ele, que não fala do amor de Jesus. Jesus era alegre. Jesus não julgava ninguém. Jesus amava os pecadores e sentava e comia com eles. E você não come com seu filho? Meu Deus, que forte. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu creio no seu poder, Senhor, de conversão na vida desse menino. Eu creio, Senhor, no teu poder, Pai, na vida no poder da libertação na vida desse menino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E aqui Jetro se converteu. E eles sentaram. E eles se alegraram. Como é importante você comemorar com a sua família. Sabe? Às vezes você quer ganhar o mundo todo. E a sua família? E a sua família? Eu sei que tem muitas pessoas que mesmo com todo o amor que uma mãe e um pai dão, que mesmo com toda a palavra de Deus, não quer saber de Jesus. Mas aí, minha amada, você descansa, porque vai com um caminhão de palavra para o mundo. Vai volta rapidinho, porque fica pesado. Então enche o teu filho de palavra de Deus. Enche a tua filha da palavra do Senhor. Ah, mas a minha mãe é chata, só fala de Jesus, só fala de Jesus mesmo. Fale com amor, mas fale de Jesus. Não deixa ninguém te calar dentro da sua casa.
não com uma mulher rinchosa, não como aquela chata que ninguém aguenta. Não, mas fale de Jesus. Você vai comer? Emburrou, vamos orar, vamos agradecer. Agradeça o alimento. Trouxe as suas compras da sua casa? Abençoa, agradeça as suas compras. Peça para Deus multiplicar. Comprou uma roupa, ora. Gente, não dá mais para brincar de ser crente. Mulher, você não pode mais deixar que o mundo te modifique. Tem que voltar a pegar a toalhinha. Eu tô com a minha aqui, ó. Tem que voltar a chorar pela sua família. Tem que voltar a orar por tudo. Você precisa falar muito de Jesus na sua casa. E aqui, ó, aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se, ai Deus, para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. E aqui ele começa contando que Jetro viu aquilo e fala: Moisés, o que você está fazendo? Gente, esse homem acabou de se converter. Ai, Moisés, o que você está fazendo é errado. Olha que coisa mais linda. Não, Moisés, você tem que pegar e você tem que dividir isso. Ele começou a orientar Moisés. Isso está muito pesado para você fazer isso aqui sozinho. Ó, eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que se assenta só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. E aí ele explica como que acontecia. Aí o sogro dele disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, se tu pelo povo diante de Deus e leva as coisas a Deus. Olha só. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Ou seja, pregue a palavra, Moisés. Presta atenção. E ele continua: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem assim. A ti te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Ah, meu Deus, olha que instrução, mulher de Deus. Você tá entendendo? Ai, aqui ele estava ensinando Moisés a delegar funções. E aí? Ele está ensinando Moisés a delegar funções. Que não é tudo que você tem que fazer. Não é você sozinha, é uma família. Não é você sozinho no seu ministério. Tem que colocar gente para ajudar. Sabe, não é você sozinho nesse trabalho. Fazer sozinho pode ser até bom pro ego, mas cansa. Fazer sozinho pode ser até bom para a publicidade de alguém, para um marketing de alguém, mas cansa. Lá na frente fica pesado. Então, precisa ter alguém para ajudar. Precisa ter alguém para dividir isso.
é tão importante. Só que aqui é tão lindo porque Jetro fala ali para Moisés como ele deve escolher essa pessoa, né? Que tem que ser uma pessoa de Deus, que tem que ser uma pessoa que aborrece a avareza. Olha isso. Tem que ser pessoa capacitada. Muitas vezes nós olhamos a aparência para escolher pessoas para dividirem conosco fardos pesados. A aparência, ela cansa também. Eu costumo dizer para meninas novas e para mulheres maduras. Muitas mulheres maduras passam pela fase do amadurecimento com muita tristeza no coração. E eu digo assim, a beleza passa mesmo. A beleza, ela vai modificando com o tempo. Mas o que vem de dentro é o que faz cada uma bonita. O que vem de dentro é o que faz cada mulher forte. As experiências que ela viveu. Hoje eu sempre digo assim, meu Deus, se eu tivesse 18 anos com a pessoa que eu sou hoje, com a mulher que eu sou hoje, depois de todas as experiências que eu já vivi, com tudo que eu já passei. Criação de filhos, gente, vocês não sabem o que os filhos ensinam para nós. Os filhos ensinam para nós muito mais do que muita universidade, do que muito cursinho por aí. Filho ensina a maturidade. Filho ensina como você deve falar. Filho ensina quantas vezes você já errou. Sabe, filho ensina demais. Criação de filho é algo que você, mulher, tinha que agarrar com tanta sabedoria, sabe? Não é só para eles, é para você. Uma das coisas que eu mais acertei, que eu mais amo na minha vida, é criação de filhos. É tão maravilhoso como eles me ensinaram. Se eu já tivesse nascido a mãe que eu sou hoje, eu teria sido uma mulher melhor em todas as áreas da minha vida. Mas sabe, eu creio tanto, tanto no tempo de Deus. E essa semana mesmo fui procurada por uma mulher com problema disso, com a idade. E eu sei que Deus quer tanto na vida das mulheres maduras. As pessoas estão muito feridas emocionalmente. E sabe, às vezes quando você caminha com pessoas também feridas, você vai ficando fraco. E eu vejo que o que o sogro de Moisés estava colocando para ele era muito isso. Isso aqui vai te cansar, Moisés. Talvez você já esteja cansada, já esteja cansado. Já teve tantos relacionamentos com pessoas com feridas emocionais. Porque quem fere a gente também tem ferida emocional. Sabe? Acaba pingando sangue da ferida no outro. Então, às vezes você já passou por tantos relacionamentos que te feriram, por tantos relacionamentos com outra pessoa ferida, que você precisa ter sabedoria em fazer as suas escolhas, em saber com quem você tem que andar em todas as áreas da sua vida. Deus, ele cria conexões, ele cria alianças poderosas. Olha essa aliança aqui. Jetro não era convertido. A filha dele não era convertida. Caminhou com Moisés. E toda essa família, creio eu, que teve a oportunidade de se converter. Isso é tão lindo. São alianças. Alianças feitas debaixo da orientação do Senhor.
Às vezes nós olhamos para alguém e falamos assim: nossa, mas está tanto tempo na igreja, deve ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, né? Nossa, nasceu no berço cristão. Mas essas pessoas também passam por desânimos. Essas pessoas também passam por frustrações, erram bastante, porque a humanidade continua sendo a humanidade. Nós temos que matar nossa carne todos os dias. E é aí que junta a espiritualidade com o emocional. Sabe? Às vezes você está se descartando por causa dos seus fracassos. Às vezes você está se descartando por causa dos seus erros. Não, 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 não. Você não é descartável. Você é uma mulher de posicionamento. Aqui, Jetro estava reposicionando Moisés. Sabe? Estava reposicionando ele porque tinha uma visão lá na frente. Por quê? Porque era mais experiente. Ele tinha mais idade. Eu sei que não são todas as pessoas que têm mais idade que têm mais experiência. Mas ele teve uma conversão aqui no meio do caminho. Gente, quando a conversão é genuína, eu vou falar por mim, porque a gente tem que falar um pouco da gente, né? E é sobrenatural. Tudo aquilo que fazia sentido para você no mundo deixa de fazer sentido. E tudo aquilo que não fazia sentido no mundo passa a fazer um sentido de uma forma, igual aconteceu aqui com esse homem. Passa a fazer sentido de uma forma, sabe? Tão forte, se eu pudesse falar aqui, mas esse áudio já tá longo. Tudo que fez sentido e que foi assim, ó, virou a chave, pronto. Virou a chave, pronto. Dali pra frente, era o quê? As feridas emocionais que foram sendo curadas. Então, esse povo aqui saiu do Egito, passou pelo deserto, tudo foi sendo tirado. Jetro também passou por ali, vendo essas histórias, ouvindo Moisés. É tão lindo porque os relacionamentos, um vai curando o outro. Um vai ajudando o outro, um vai levantando o outro. E talvez você ouve isso e pense, mas eu não tô vivendo isso não, hein? Tá difícil. Tá difícil na igreja, tá difícil no ministério, tá difícil na casa, tá difícil na família, porque são os tempos. São os tempos, mas traga à memória aquilo que te dá esperança. O que você já viveu com Deus, o que você já cresceu. Aqui, essa contextualização tão forte, né? Aí Moisés começa a fazer isso, ele dividiu do jeitinho que Jetro falou, sabe? Porque ele falava e ele testificava provavelmente no coração dele que era de um homem que tinha entendido ali que realmente esse Senhor é maior do que todos os outros deuses. Testificava no coração de Moisés. Moisés era um homem que tinha intimidade e relacionamento com Deus. Então testificava no coração dele. Quando conexões de Deus acontecem, há uma testificação nos corações. Você consegue saber, olha, isso aqui é de Deus para mim, isso aqui é de Deus para minha vida. Então ele seguiu todas as orientações de Jetro. Ai, como é bom, né? Ter alguém para dividir o fardo. Como é bom ter alguém que, em algumas situações, vem para você e diz: não, por que você não faz assim, assim, assim? É tão maravilhoso, né? Você consegue sentir que tem uma leveza? Quantas mulheres que têm maridos com sabedoria dentro de casa, mas estão apedrejando por causa da sua religiosidade. Quantas mulheres estão sendo rinchosas porque colocam uma competição entre Deus e o marido. Sim, você sabia que você coloca uma competição?
Se você dentro da sua casa é uma religiosa e você coloca Deus assim, não acima do seu marido, mas porque Deus é primeiro lugar nas nossas vidas. Mas sabe quando você coloca de uma maneira pesada para o seu marido, que ele olha e fala, mas eu nunca vou ganhar desse Deus aí que ela fala. Mulheres, dentro da sua casa você é esposa. Eu sei que é difícil porque seu marido talvez não seja convertido, né? Você tem que pregar para ele. Não, não. Quem vai falar com ele é o Espírito Santo de Deus. Você tem que ser esposa. Sabe? Você tem que se abaixar. Não para ser agredida, ofendida, humilhada, pisoteada, não. Mas para deixar Deus trabalhar na vida dele. Ninguém cresce, ninguém aprende sendo criticado, exigido. Não. Mas com amor. Sabe? Com amorosidade. Com carinho, com respeito. Isso a gente aprende com o tempo. Eu sei que às vezes muitas moças novas não passaram, não têm experiências e elas acabam errando mesmo, né? Porque as emoções estão ali e fala sem pensar, não ouve o Espírito de Deus, não vai para o joelho, não vai para a oração, sabe? De uma maneira madura, porque até para orar tem que ser madura. Não adianta, sei lá, e pedir, Senhor. Você precisa ter maturidade, experiência com Deus. Experiência com Deus. Então, você precisa ouvir e confiar. Às vezes Deus já até falou com esse homem, mulher de Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes Deus já falou com esse filho aí, ó. Só que aí ele vem e você pisoteia no que Deus fez. Meu Deus, Deus tá falando muito forte. Meu Deus, Deus tá falando aqui com mulheres que serão reposicionadas nas suas funções. Mulheres que serão reposicionadas com sabedoria. Mulheres que serão reposicionadas no propósito de Deus. Mulheres que estão sem forças, estão errando não porque elas querem, mas porque estão sem forças, já perderam a esperança. Mulher, o seu posicionamento dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu ministério, ele gera cura. O seu reposicionamento vai liberar pessoas, o seu reposicionamento vai liberar construções de Deus dentro da sua casa, da sua família. E eu creio que essa é uma palavra de reposicionamento. Moisés aqui, ele foi humilde. Ele ouviu teu sogro, sabe? Porque Deus testificou no coração dele que era Deus. Abre os seus olhos, talvez Deus já fez, talvez Deus já tocou. E você tá ainda com os olhos fechados, com os ouvidos tampados, sabe? Você tá ouvindo só o que você quer, você tá ouvindo e vendo através das suas feridas emocionais. Deixa Deus te curar. Deixa Deus curar suas emoções. Nós ouvimos errado quando as emoções estão feridas, nós vemos errado, nós vemos o mundo pelos nossos óculos e às vezes os óculos estão embaçados, riscados, feridos. Aleluia, Jesus. Deixa Deus curar, tira esse medo. Tira esse medo, você tem medo da conversão na sua casa, mas aí eu vou ter que ser submissa a esse homem, Jesus, Pai. Deus está falando muito forte. E aí tem mulheres que não querem, lá no seu íntimo não querem, na sua boca, na sua fala, elas dizem, Deus vai curar esse homem, Deus vai libertar esse filho, essa filha, mas tem uma competiçãozinha no seu coração. Você não quer, na verdade, porque daí você vai perder o domínio. Você vai perder o controle. E é isso que Deus quer, que você perca o controle.
Mas você não vai perder o controle para o mundo, minha filha. Você vai perder o controle para Deus. E olha, entrega logo. Entrega logo o controle da sua vida, da sua casa para Deus antes que Ele tome. Porque ninguém ganha numa competição com Deus. No máximo que você vai sair é ferida. Ferida por suas emoções, ainda mais. Quantos momentos na minha vida que o próprio Deus abriu a ferida. E eu gritava e chorava no meu quarto e dizia, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? E Deus me dizia, sou eu que estou abrindo, não é o homem. Sou eu que estou mexendo, não é o homem. Por isso que está doendo mais. E eu vou dizer, quando Deus abre uma ferida, dói muito mais. Porque Deus não brinca. Deus não faz nada e para na metade e diz, ai, tadinha, tá doendo. Não, Deus vai até o final. Deus é cirúrgico. Ele pega o bisturi. Oh, arebacarabassi, quedrebacarabassi, aleluia, Jesus. Deus pega o bisturi e corta essa ferida cheia de pus que você deixou fechar, porque não queria que mexesse, porque estava doendo. E Ele abre e Ele limpa. E Ele joga um remédio ali que vai doer. Sabe? Às vezes esse remédio é você deixar esse homem falar. Às vezes esse remédio é deixar esse filho desabafar tudo que ele quer falar para você, essa filha que vai doer no seu coração, mas você precisa deixar eles falarem. Oh, Deus. Então, talvez esse seja o remédio. Mas você tá entendendo que tá no finzinho, mulher? Você tá entendendo? Que aí depois Deus vem e fecha. Não é a parte melhor de uma cirurgia ou de um corte que você faz e vai lá e precisa de ponto, né? Então, é uma parte tão boa, né? A anestesia já ficou ali tanto tempo, você já não tá mais sentindo nada. Aleluia, Jesus. E aí ele fecha, e você vai olhando dia a dia, né? Aquilo que curou, que sarou. Você vai tomando ali um remedinho. E aí a dorzinha vai indo embora. Ai, que delícia que é, um dia após o outro aquela dor vai indo embora, vai indo embora. E aí é tão bom, né? Você olha para aquela ferida que sarou e ficou uma cicatriz. E você diz, eu venci. Eu sobrevivi. Mas eu sobrevivi não para continuar sobrevivendo. Eu sobrevivi para viver. Para viver o melhor. Eu sobrevivi para que aquilo possa ser contado a outras pessoas. Esse capítulo aqui termina dizendo assim, então despediu Moisés o seu sogro, a qual se foi à sua terra. Talvez tantas pessoas entraram e saíram da sua vida, porque esse capítulo começa com Jetro chegando e Jetro saindo. Talvez tantas pessoas passaram pela sua vida de uma forma cirúrgica, mexendo nas suas feridas e foram embora. Talvez essas pessoas te fizeram mal, mas você pode ter uma certeza, foi Deus que mandou. E foi Deus para te curar. Foi Deus para te dar testemunho, foi Deus para te tratar. Porque quando Deus não muda fora, Ele está mudando dentro. Quando Deus não muda aquela pessoa que você queria tanto que mudasse, talvez todos esses anos Deus não mudou. É porque Deus queria te mudar com essa situação. Então, Deus está te mudando. E a hora que Ele terminar, você vai contemplar. Talvez essa pessoa que você ora e chora entrou de uma forma, mas vai sair de outra. Você crê nisso? Ore comigo por todas as pessoas que passaram na sua vida e saíram.
Ore comigo por todas as pessoas que te feriram e que te trataram também. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, com essa palavra, Senhor, nós oramos, Pai, por cada pessoa que passou na nossa vida. Senhor Deus, por cada situação que nós vivemos, Pai, e que foi tão cirúrgico, Pai, e que a gente orava e dizia: muda, muda, Senhor, e nada acontecia. Pai, nós oramos hoje crendo, Senhor, e sabendo que aquela situação era para nos mudar por dentro. Ah, Senhor, aquela pessoa que a gente quis tanto que ficasse na nossa vida e não ficou. Senhor Deus, aquela situação que nós oramos tanto, jejuamos tanto, Senhor, para que ela fosse mudada e não mudou. Papai querido, aquele sonho que não se realizou naquele tempo, que nós oramos, jejuamos, recebemos palavras proféticas e nada aconteceu. Nós cremos, Pai, hoje diante dessa palavra, que as situações e pessoas que entram e saem e que nada aconteceu por fora, mas aconteceu por dentro. Recebemos, Senhor Deus, direcionamentos. Recebemos direcionamentos de como ser, de como não ser, de como fazer, de como não fazer. Pai querido, muitas vezes recebemos direcionamento de como pensar e de como não pensar. Papai querido, nós oramos, Senhor, por todas essas situações, entregamos na sua mão, Pai. Glorificamos, Pai, adoramos o seu nome, Senhor, e dizemos obrigada. Obrigada, Senhor Deus, porque nós sobrevivemos a todas elas e estamos aqui. Estamos aqui prontas com um posicionamento de liderança, posicionamento de humildade, posicionamento, Senhor Deus, de dentro e não de fora. Posicionamento, Pai, daquela mulher que sabe quem é, Pai, e que mesmo que a situação fora seja muito desagradável, dentro nós estamos contemplando o seu nome, Pai. Papai querido, em nome de Jesus, agradecemos, Pai. Agradecemos por cada vida que ainda vai entrar nas nossas vidas. Agradecemos por cada pessoa, Senhor, que vai passar nas nossas vidas. Agradecemos, Senhor, e diante dessa palavra, Pai, de agora em diante nós já saberemos, Pai. Já saberemos que vamos sobreviver, porque já sobrevivemos a coisas ruins. Então só nós contemplaremos e viveremos coisas maravilhosas. E Deus, pedimos a Ti, Pai, que nessas coisas maravilhosas, gloriosas que o Senhor tem para as nossas vidas, depois de nos posicionarmos, não nos tire da Sua presença. Que nós possamos, Senhor Deus, continuar gratas a Ti. Pai, não nos deixe, Senhor, sermos modificadas também pelas coisas boas. Pai querido, em nome de Jesus, a dor, Senhor, ela servirá, Pai, como uma cicatriz apenas. Uma cicatriz para eu olhar e saber que foi o Senhor e que é no Senhor que nós devemos permanecer. Que é louvando a Ti, engrandecendo a Ti, exaltando a Ti, Senhor. Que o altar das nossas vidas continuar sendo Teu, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos, agradecemos, entregamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Que Deus possa ter falado com você nessa palavra. Agradeça a Ele, porque é tudo dele, é tudo para Ele e tudo vem dele. Amém? Fica com Deus, um beijo grande no seu coração. Aqui quem falou com você foi Rúbia Barbosa.